O que você está em busca na vida? Sucesso ou excelência? Geralmente as pessoas, ao se referir a essa busca de uma vida melhor, de êxito na vida, geralmente dizem que estão em busca de sucesso na vida. Mas existe um termo bíblico que explicita melhor uma busca mais adequada com a perspectiva cristã, que é o termo arete. Quando a Bíblia se refere nesse termo à pessoa de Deus, está falando sobre os seus atos maravilhosos. E quando se refere ao próprio homem, está falando sobre hombridade, sobre bravura, sobre excelência ou virtude. É o que nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e também em 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 5. Muito mais do que uma busca por realizações e êxito, arete é um princípio espiritual e ético, aplicável a qualquer aspecto de nossas vidas. Segundo Michael Green, na perspectiva cristã, arete é a verdadeira excelência humana, pois é a varonilidade que é a semelhança de Cristo. Arete é essa busca, esse chamado para resgatarmos a plenitude da imagem de Deus em nós, ou pelo menos buscar o desenvolvimento de ações, de habilidades e de hábitos que estejam de acordo com a vontade de Deus para o ser humano, para que ele cresça moralmente, espiritualmente e também intelectualmente. Isso porque, em razão da queda, nós fomos afetados, e isso nos torna insolentes, desorganizados, irritadiços, preguiçosos e até mesmo imorais, ou seja, em uma condição natural de vida, nós não conseguimos atingir essa excelência. Mas em virtude da graça divina e também tendo em vista a responsabilidade do homem para acrescentar virtudes à sua vida, nós somos chamados a essa busca pela excelência. Tanto é assim que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8, Pedro vai falar exatamente que devemos acrescentar algumas coisas. A fé, ele começa exatamente pela virtude, que é exatamente esse arete. Isso significa que devemos ter essa busca constante, o desenvolvimento de hábitos que são hábitos saudáveis na nossa vida. O arete não é um resultado automático, ele é resultado de um crescimento constante, de um aperfeiçoamento que decorre da adoção de hábitos na nossa vida que envolve a nossa moralidade, a nossa espiritualidade e até mesmo a nossa intelectualidade. Não é simplesmente a busca de um perfeccionismo neurótico, não é isso que é arete, não. É exatamente cultivar hábitos que tornam a nossa vida mais adequada, do ponto de vista emocional também, do ponto de vista moral. Porque tudo isso, quando nós realizamos ações de acordo com a vontade de Deus e tendo um padrão de conduta, tudo isso reverte para nós em termos de crescimento. Ao falar sobre essa passagem de 2 Pedro, um autor chamado Warren Wiersbe, ele disse que essas características virtuosas da vida piedosa não são como estágio de desenvolvimento, mas como um crescimento mútuo, onde uma qualidade é desenvolvida ao exercitar a outra. E assim, essas virtudes são relacionadas umas às outras, da mesma forma que nas árvores. Os galhos mais grossos são relacionados ao tronco, e os mais finos são relacionados aos mais grossos. Em outras palavras, o que devemos entender é que, em vez de buscarmos simplesmente êxito, realizações, prosperidade material, o cristão ele busca essa excelência, esse arete, o desenvolvimento dessas virtudes que vão nos transformar cada vez mais o nosso caráter para sermos a semelhança de Cristo. Busque esta excelência na vida. Até o próximo vídeo.